A paz do Senhor, irmãos. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Tainara. E eu vou trabalhar um pouquinho hoje com vocês. Nós vamos aprender juntos sobre a lição número 7 da nossa revista dos jovens e adultos. Então, antes eu vou fazer uma oração e aí depois a gente vai caminhando e eu vou tentar ser o mais breve possível, falando aí no máximo uma meia hora, 40 minutos. Tá bom? Então vamos orar. Senhor, meu Deus, eu te agradeço pela sua presença, agradeço pelo seu amor, pela sua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, eu te peço sabedoria, te peço conhecimento e peço também que o Senhor venha nos abençoar e abençoar cada pessoa que estará sendo alcançada por esse vídeo, por esse vídeo que vai ser disponibilizado. Senhor, eu peço que a sua sabedoria recaia sobre nós e que tudo aquilo que o Senhor quer que a gente aprenda, Pai, nós realmente possamos aprender. Que essa semente seja plantada em nosso coração, mas que nós possamos ser discípulos e repassar todo o conhecimento que o Senhor vem colocar em nossos corações por meio da sua palavra. É isso que eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Bem, então vamos lá. Eu vou ler primeiramente o texto áureo, depois eu vou ler a verdade prática e aí já vou para a introdução, para não tomar muito tempo. Nosso tema central é: o povo de Deus deve separar-se do mal. Texto áureo: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. 2 Coríntios 6:7. Nossa verdade prática diz o seguinte: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Na leitura bíblica, nós temos o livro de Esdras, e ele é um livro muito importante. Nós temos aqui, Esdras, ele era um sacerdote que estudava sobre Moisés. Todos aqueles mandamentos que o Senhor Deus entregou para Moisés, Esdras, esse sacerdote, ele estudava. Então ele foi preparado por Deus para ser uma pessoa que era responsável por estudar essas tábuas, estudar essa lei que Deus tinha entregue para Moisés. Ele era um homem muito sábio, muito inteligente. Muitos professores de teologia ligam ele ao livro de Neemias, mas eu não vou adentrar essa questão, mas só para a gente ter isso claro na nossa mente, que eles ligam esses contextos, ligam uma pessoa à outra, e nos fala que muitos professores falam que ele era um homem muito sábio, muito preparado mesmo, e que estudava a fundo as leis que Moisés recebeu de Deus. Bem, então aqui a gente tem um contexto histórico que está acontecendo depois de alguns impérios. A gente vai ali para a introdução para entender por que eu vou ter que comentar sobre esses impérios e por que eu levantei essas informações, por que eu estudei tudo isso, para a gente conseguir entender o que a revista quer nos trazer. Então, a nossa introdução fala o seguinte: nessa lição, iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciariam em Jerusalém, depois dos anos no cativeiro em Babilônia. Ali eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino e agora iriam viver uma vida comunitária conforme os ritos da lei. Gente, então, irmãos, vamos caminhar historicamente por essa questão. O que aconteceu? Então a gente já sabe que Esdras era um homem muito estudado. Ele foi realmente levantado para ajudar a colocar o povo de Deus nos eixos, digamos assim. Então, o que acontecia? Nós temos vários impérios, tá? Então, vários professores separam em grandes impérios. Nós temos o império lá do Egito, eles chamam como um grande império, que eu não vou me atrever a falar o nome, mas teve uma grande mulher, a primeira grande mulher, que estava à frente desse império no Egito. Depois, nós temos o Império da Babilônia, temos o Império Assírio e temos o Império da Pérsia. Então, esses são grandes impérios para a gente conseguir entender. E aí, o que aconteceu? Por que a revista ela fala sobre
reconstruir Jerusalém. Então, o povo, quando ele estava cativo em Babilônia, por que ele estava cativo em Babilônia? Então, antes, temos esse Império Assírio. O Império Assírio, ele tinha uma política. E essa política do Império Assírio era a seguinte: ele pegava, por exemplo, pessoas que estavam aqui no Reino Norte. Então, ele dominava toda aquela região, pegava o povo que estava nessa região e misturava. Então, a política dos assírios era essa. Eles eram muito ríspidos, muito incisivos, eles gostavam de fazer essa bagunça com os povos. Então, ele misturava. Pegava o povo que estava aqui no Reino Norte e misturava com o Reino Sul. Então, já tinha uma mistura muito grande. Essa mistura é que a gente vai entender que surgiu os samaritanos. Então, os samaritanos, na verdade, eles eram desses casamentos que aconteciam, dessas misturas. E aí eu vou evitar falar sobre o povo propriamente dito, mas sim misturas de religião mesmo. Era uma mistura muito grande de religião, de seitas, heresias, enfim, muitas coisas que aconteciam. Não, a questão não é bem o povo, mas sim essa mistura que acontecia. Então, por exemplo, um era de uma religião, outro era de outra. Eu coloco ali como nome de religião, mas não é bem isso, mas só pra gente ter um fácil entendimento. Então, era isso que acontecia. Esse era o Império Assírio. Só que o Império Assírio, ele caiu. Quando o Império Assírio ele cai, quem se levanta é o Império da Babilônia. Só que a política da Babilônia ela era diferente. Então a gente sabe que a Babilônia, ela historicamente foi uma região muito farta, foi uma região muito bem desenvolvida. Muitos historiadores até hoje gostam de falar e de estudar e têm buscado coisas sobre a Babilônia. Por quê? Porque o mundo em si ele se desenvolveu com base em muitas coisas da Bíblia. A Bíblia e a história que a gente aprende na escola, enfim, escuta, ela é muito ligada, ela é entrelaçada. Então, a gente sabe que a Babilônia ela foi realmente um grande império. E por quê? E aí a gente vai entender o porquê que ela era um grande império. Porque assim, a Babilônia dominava uma cidade. Então a gente vai entender esse contexto aqui de Jerusalém. Mas ela fazia isso em todo lugar que ela invadia. Então ela dominava, esse Império Babilônico dominava aquela cidade. Na questão de Jerusalém, ela entrou, ela colocou fogo na cidade. Então ela destruía a cidade. Mas, ao invés de misturar os povos como os assírios faziam, o Império Babilônico fazia diferente. Ele entrava, acabava com a cidade, deixava quem não era de interesse dele. Então, por exemplo, as pessoas um pouco mais idosos, que para eles não iam render muito, eles deixavam ali. Ou até jovens, mas que para eles eles achavam que não era interessante, também deixavam ali. E pegavam os sábios, os professores, enfim, tudo isso, todas essas pessoas que para ele, na cabeça deles, interessava, e levava para Babilônia. Então deixava um tanto de povo ali e quem para eles era interessante, eles levavam para Babilônia. Então era um sistema diferente. Lá na Babilônia, eles eram escravos também, mas eram escravos que trabalhavam e eram preparados para ajudar a crescer o Império da Babilônia, Babilônia propriamente dita. Então, esse é o contexto da Babilônia. Porém, e aí a gente adentra realmente aqui na revista, esse Império Babilônico, ele cai. E ele cai por quê? Porque o Império Pérsico, o Império da Pérsia, que hoje em dia a gente, pelo que eu estava pesquisando, hoje é o Irã, o Império Pérsio fez o quê? Derrubou o Império da Babilônia. Mas tudo isso, gente, isso é um mistério tremendo, porque tudo isso Deus já tinha avisado que ia acontecer. Deus lá em Jeremias, e aí eu tenho uma colinha aqui, lá no livro de Jeremias 25:11, eu não vou ler aqui, mas eu peço que os irmãos leiam.
ele já tinha dito que o povo ficaria cativo pelo tempo de 70 anos. Depois ele seria liberto. Então é isso que o contexto da nossa introdução, imagina, olha só o que eu vou mostrar para vocês. É bem pequenininha essa nossa introdução, mas é isso que o nosso contexto, a nossa introdução está falando. Então, o povo, Deus já tinha avisado para Jeremias que isso realmente ia acontecer. Então, o povo, ele seria cativo pelo tempo de 70 anos e depois ele seria liberto. Então, aí, quando o Império Pérsico é levantado, ele tem uma outra política, diferente do Império da Assíria, diferente do babilônico. Qual que é o propósito realmente do imperador da Pérsia? Ele falou assim, olha, povo, vocês estão libertos, vocês podem ir para onde vocês quiserem. Então o povo finalmente ele volta para Jerusalém. Porém, nós temos um detalhe. O que acontecia? Nós temos muitas misturas. Nós temos uma situação de muitas religiões, e a própria revista diz, e eu vou ler isso com vocês, é uma mistura muito grande. Então, por exemplo, um marido se casava com uma mulher, um homem se casava com uma mulher, e cada um tinha uma religião, cada um tinha uma crença. O povo samaritano, e logo eu vou ler aqui, o povo samaritano, o que ele fazia? Ele queria aprender com o povo de Jerusalém. Então, quando o povo ele é libertado, ele volta para Jerusalém para reconstruir Jerusalém. Depois que eles saem da Babilônia, eles vão voltar, vão para Jerusalém, vão reconstruir Jerusalém. E os samaritanos, eles estão vivendo nas cidades envoltas. Eles estão ali perto, esse povo mais, digamos assim, que tem esses costumes, vários costumes. Então, não tem como você adorar a Deus e adorar a Baal. Mas eles tinham essa mistura. Então, eles olham para o povo de Jerusalém e falam assim, nossa, esse povo ele é diferente. Eles querem ajudar a reconstruir junto com o povo que volta para Jerusalém. Mas aqui é uma questão de... quando Esdras ele vai para lá, ele vai para Jerusalém, ele vai justamente para impedir isso. Por quê? Porque historicamente a gente já tem muitas misturas de religiões. Desde que o povo ele saiu lá do Egito, desde que ele foi liberto, ele infelizmente muitas vezes, e se a gente olhar para o Antigo Testamento, a gente vê isso. Deus ele está sempre mostrando na Bíblia misturas de religião, misturas de crença. Então, ora você está adorando a Deus, você entende que Deus é o seu único suficiente Salvador, realmente Deus, ele é o único Deus, mas você sempre tem uma coisinha ou outra. Então, eu vou usar uma coisa, ou eu vou ter alguma imagem para ter uma segurança, porque o ser humano em si ele é muito falho, a gente falha em muitos momentos, mas essa mistura de religiões, então eu tenho uma imagem, mas eu também adoro a Deus. Eu sigo um pouco de uma religião, um pouco de outra, uma mistura. Eu lembro até hoje que uma vez numa aula de sociologia, o professor ele não tinha religião, ele era ateu, se denominava ateu. Ele falava que o brasileiro em si ele tem muito disso. Então, isso me marcou muito, até hoje eu lembro, eu estava no último ano do ensino médio, ele falava muito isso. Na segunda-feira ele está em um lugar, na terça ele está em outro, aí tem o culto da prosperidade, tem o culto disso, aí depois ele vai pro terreiro. Então, isso me marcou muito, por quê? Porque ele falou que isso me lembra o que Esdras quer evitar aqui, é justamente isso, é essa mistura. Uma hora eu tô em uma coisa, numa hora eu tô em outra, uma hora eu adoro uma, outra hora eu adoro outra. Então é justamente isso, é esse contexto que infelizmente nós podemos ver no Brasil, né? Pessoas que não encontraram a Jesus e
uma hora estão num lugar, outra hora estão em outro, ela busca, ela tem um vazio dentro dela que ela precisa buscar várias religiões, várias seitas para conseguir se completar, porque tudo é válido para mim. Então é justamente isso, é por isso que Esdras foi levantado, é por isso que ele cresceu estudando as tábuas de Moisés, estudando tudo aquilo que Deus entregou para Moisés. Então, imagine que desde sempre a gente vê no Antigo Testamento Deus trabalhando essa questão de não misturar. O povo de Deus, ele não pode se misturar, ele tem que adorar a Deus como seu único e suficiente Deus. Então, é esse o contexto, é isso que a gente está vendo aqui na nossa revista, é isso que a gente vê no livro de Esdras. Ele quer quebrar toda essa trajetória que o povo carregava desde sempre. Então, desde lá do Egito, carregava essas situações, carregava essas seitas, essas religiões, essa mistura desde antes. Então, vamos aqui para a revista para a gente não perder o foco e conseguir entender. Somente os judeus retornariam a Judá. Então, para uma pessoa ela ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova da sua linhagem e que provasse ser realmente de Israel. Na primeira triagem, foram excluídas 652 pessoas. Até alguns filhos de sacerdotes, cujos nomes não foram achados nos registros das genealogias, foram rejeitados. Os judeus mestiços, nascidos de casamentos mistos durante o cativeiro em Babilônia, não fariam parte do grupo de judeus que retornariam a Judá. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica fariam parte daquele grupo. Então, Deus, ele não aceita a mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. E é essa a história de Israel registrada como uma amarga experiência nesse sentido. Então, aqui, eu quero evitar falar de realmente... Não quero dar uma brecha para a gente entender que é povo. O que a revista quer trazer para nós? É que aqui, nesse contexto histórico, era de povo, era de linhagem realmente. Mas o que a revista quer nos trazer é uma mistura de jugo desigual, uma mistura de circunstâncias que deram errado. Não dá certo misturar o povo de Deus com o mundo. Então, o que a revista nos reflete? A Bíblia diz: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Não é lucro e sim grave prejuízo. Alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que qualidade. Jesus disse: necessário é nascer de novo. Então, o que a gente vê e o que a revista pega, e eu tento evitar falar, mas realmente é algo que nós temos que trabalhar e nós temos que prestar atenção, é essa mistura. Uma hora eu quero algo, outra hora eu quero outro. Então a revista nos mostra realmente isso. E, além disso, ora sou luz, ora não sou. Então isso é algo que notoriamente não deu certo. O povo de Israel sofreu com essas misturas e nós vislumbramos aqui por meio da revista isso. Então aí no tópico 2 ele vai trazer sobre os judeus não aceitarem a ajuda dos samaritanos. E aí por quê? Por que o povo judeu ele não aceita a ajuda dos samaritanos? Então é justamente por essa questão. O povo samaritano carregava muita mistura religiosa. O povo samaritano, então aí a gente volta lá para o comecinho que eu falei no início do vídeo. O povo samaritano ele tinha misturas. Por quê? Porque o Império Assírio que misturava os reinos, ele misturava e, por exemplo, então, igual eu disse anteriormente, ele tinha isso. Então, o povo samaritano, ora ele adorava, tinha temor de Deus, a própria revista nos fala, ora ele tinha temor de Deus, ora não tinha. Então, se a gente
já caminhando para o tópico 2, a própria revista nos fala assim, ó. Posteriormente, o rei da Assíria enviou-lhes um sacerdote dos israelitas para ensinar ao povo da terra o temor de Deus. Assim, os samaritanos, eles temiam o Senhor, mas também serviam aos seus próprios deuses. Então é dessa mistura que Deus está falando no livro de Esdras. É por isso que Esdras foi levantado. E aí ele continua. Representam muito bem uma vida na carne, da qual a idolatria é uma expressão. Por quê? Quando nós vivemos na carne, nós desconfiamos do único Deus. Então, assim, a gente acaba perdendo muitas vezes o temor a Deus. E a revista, ela tem esse enfoque de nos retratar e nos mostrar que isso não funciona, que isso realmente não dá certo. Os samaritanos, quando eles oferecem ajuda, quando eles dizem assim, olha, eu vou ajudar o povo, vocês querem ajuda? E Esdras, ele chega e vê esse contexto, ele fala assim, não, isso não pode acontecer. Justamente por conta desse histórico. Então, justamente por conta desse histórico de mistura de coisas erradas, de mistura de seitas, mistura de heresias, Esdras, ele foi levantado pela boa mão de Deus para chegar no contexto, para chegar na cidade de Jerusalém e impedir que o povo se misturasse. Mas aconteceu o seguinte, infelizmente, quando Esdras chega, ele descobre que o povo já tinha se misturado. Quando ele chega para ajudar, quando ele é enviado pelo próprio rei da Pérsia, que foi a boa mão do Senhor trabalhando por trás de toda essa situação, ele chega e ele observa o que está acontecendo, ele vê que muitos já tinham se casado com o povo vizinho. O povo vizinho era quem? Justamente o povo samaritano. O povo que tinha essa mistura de seita, dessas misturas de religião, que não tinha temor a Deus, que ora adorava um, ora adorava outro. Então, quando Esdras chega, ele se depara com essas circunstâncias, Esdras, ele fica imensamente chateado, imensamente magoado, ele rasga suas vestes como um sinal de revolta e fala a Deus, conversa com Deus e fala que ele realmente está angustiado com essa situação. E aí vamos para a Bíblia para entender, porque tem um tópico aqui na Bíblia ali no capítulo 9 que diz assim: depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me, o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes, como as dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos maobitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. E aí Esdras, ele rasga a sua túnica, ele rasga o manto, ele arranca os pelos da barba dele e da cabeça, ele se senta aborrecido. Então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se, e aí é ele falando ao meu redor, por causa da infidelidade dos exilados. E eu fiquei sentado ali, estarrecido, até o sacrifício da tarde. E aí eu não vou continuar, porque tem a oração que ele faz ao Senhor. Então, imagine, Esdras, como um sacerdote, ele cresceu, ele se preparou desde sempre, estudando as tábuas da lei. Ele cresceu e se preparou
e via as tábuas que Moisés tinha, ele via como aquilo sendo santo. E aí eu confesso que é um puxão de orelha até para nós, porque ele via aquilo como sendo santo, algo a ser cumprido à risca. Nós temos que carregar um pouco disso, um pouco não, nós temos que ser radicais até com relação a isso, e eu falo isso por mim, de olhar para a nossa Bíblia, de olhar para a palavra de Deus, não, e aí eu falo até para mim mesmo, não só como um simples devocional, como uma simples leitura, mas como radical, como algo ao ponto de nós olharmos para práticas pecaminosas e ficarmos estarrecidos, indignados com essa situação. Olharmos para isso que tem acontecido e a gente vê isso, essa realidade que está sendo retratada de mistura de povos, mistura de nações, mas não é esse o ponto do povo, mas sim de seitas, de que, tudo me é lícito. A parte do me convém, nem tudo me convém, a gente esquece. A gente só pega que tudo me é lícito. Então, assim, isso pra mim, quando eu leio a oração de Esdras, quando eu vejo as circunstâncias de tanta coisa dando errado, eu falo, Deus, que eu possa ter o mínimo de temor que Esdras teve. Que eu possa olhar para sua palavra e falar, como que pode ela não estar sendo cumprida? Porque é isso que está acontecendo. Então, quando a gente tem isso em mente, de separação, julgo desigual não dá certo, essas circunstâncias não são válidas, nós temos que olhar para Deus com temor, que esse temor que Esdras tinha, que esse reflexo de que não dá certo, que as coisas de Deus, elas não podem ser misturadas, elas têm que ser santificadas. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e falar, meu Deus, como que eu não estou cumprindo isso? Como que eu vejo que o povo não cumpre isso? Senhor, que eu possa ter esse temor, que eu possa me santificar, que eu possa me separar do mal. Então, é muito, é notório, é visível o quanto Esdras ficou amargurado com aquela situação. Mas se a gente, e aí é por isso que eu fiz essa retrospectiva histórica. Porque se a gente volta lá no início, nós percebemos que realmente nunca deu certo. Desde sempre essa mistura não deu certo. Então é por isso que quando ele chega e ele vê que já existia uma mistura com os povos vizinhos, que o povo samaritano, ele carregava isso de misturar muita religião, de misturar muita seita, é justamente por conta dessa circunstância. Ele olhou e falou, olha, não dá certo, Deus levanta ele para ele chegar em Jerusalém e falar, olha, vocês chegaram aqui pela boa mão do Senhor. Vocês estão aqui pela boa mão de Deus, só que vocês estão aqui também com um propósito, que é reconstruir o templo. Então não aceitem a ajuda do povo vizinho, não queiram essa ajuda do povo vizinho, porque isso vai desvirtuar do foco. O foco é reconstruir o templo. Esse é o foco de vocês, isso vai desvirtuar. E não só isso, essa mistura de seitas não funciona. Deus já mostrou que Ele é o único e suficiente na vida de vocês. Então, é essa situação, é isso que nós vemos e para mim é notório o quanto isso também tem acontecido no nosso tempo. Infelizmente, nós vemos que isso tem acontecido, é muita mistura, muita... a gente vê no nosso povo, infelizmente, uma mistura de religiões e de seitas. E essa frase de que tudo é lícito, mas nem tudo me convém, realmente não nos convém nos misturarmos. É por isso que o foco da revista é mostrar todo esse contexto do que deu errado e o porquê deu errado e o porquê não pode ser assim. Então, ao final da nossa revista, nós temos o tópico 3 e o tópico 4. Eu espero ter conseguido trazer de uma forma breve o que a revista quis nos mostrar, o que nós temos que aprender. E ela fala ali no tópico 4 o seguinte: bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo.
o crescimento espiritual deles está garantido. O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas, e eles tornam-se preparados para serem usados por Deus em sua obra. E, acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento. Aleluia! Vale a pena viver na vontade de Deus. Eu quero concluir falando o seguinte. Ali no livro de Esdras, nós vemos que, então, uma retrospectiva, né? Ele foi levantado pela boa mão de Deus. Ele estava lá na Babilônia, o próprio rei da Pérsia, ele envia ele até Jerusalém. Ele chega ali, vê o povo, né, de Israel, o povo escolhido. Quando ele chega em Jerusalém, ele nota essa mistura, ele nota que as coisas não estão da forma como Deus queria que estivessem. E aí, para a gente concluir, que foi realmente, ele cumpriu o papel dele ali, mas continua na Bíblia, a gente sabe que daí tem o livro de Neemias, enfim. Mas quando ele chega e ele explica e ele ora ao Senhor, quando os irmãos puderem ler, é a oração dele no capítulo 9, ele ora ao Senhor, tiveram consequências positivas, porque até alguns casamentos que foram feitos sem a permissão de Deus, aqui nós vemos que muitos sacerdotes que deveriam ter cumprido aquilo que Deus mandou, eles acabaram até se separando. Então, eles começam a entrar nos eixos novamente e eles chegam até ao extremo de se separar, essa situação que a Bíblia nos mostra nesse contexto. Mas, irmãos, o que é mais misterioso e tremendo é que Deus fala para nós, por meio da Bíblia, a mistura não é aceita no sentido de religião. A mistura não é aceita no sentido de temer a Deus e outra pessoa não temer. Não é aceita no sentido de que nós devemos sim nos separar do mal, mas nós vemos que com relação aos samaritanos, Jesus, quando ele vem à terra, e ele chega na terra, e ele cresce, enfim, chega um momento da vida de Jesus que ele tenha a situação do bom samaritano. Então, assim, o que é mais tremendo, ao meu ver, é que quando Jesus, ele vem, ele fala assim, olha, todos podem, eu vim para todos. Por mais que os samaritanos tenham passado por tudo isso, toda essa questão de mistura, de uma hora temer a Deus, outra hora não temer, eu vim a todos. Então, se vocês quiserem realmente me aceitar e verem que eu vim para salvá-los e por amor, eu estou disponível a vocês também. Então, eu abro assim eu quero concretizar com essa situação de que temer a Deus vale a pena, que nós devemos sim nos separar e que Deus, ele sempre dá uma oportunidade, o que é lindo. Vê que no Novo Testamento, Jesus, ele dá essa oportunidade, ele fala para os samaritanos, ele tá ali disponível a todos e para todos, assim como ele está disponível a nós, para todas as nações, desde que o temor esteja realmente em nós. Então é isso, espero que eu tenha conseguido trazer tudo que a revista disse. Ela tem muitos contextos históricos que eu tenho algumas limitações para explicar, mas a essência é que nós devemos sim nos separar e não aceitar determinadas circunstâncias e temer a Deus como nosso único e suficiente Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim,
Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam no limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra